Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir o segundo culto de hoje. Pela tarde, muitos já vieram, e a oração que fazemos para a família toda quarta, mais focado na visão da Igreja Gloriosa. E essa semana, como as anterior, é a unção do profeta Elias, que tem reflexo também para nós hoje, porque no Velho Testamento Deus usava e operava, mas sempre apontando para o que ocorreria na igreja, como Paulo escreveu. O Velho Testamento era sombra do Novo, hoje é a realidade do que ele queria operar. Então a unção que havia em vários profetas fiéis de Deus é para nós hoje também. Então a unção de Elias, ela tem muito a ver para os dias de hoje, que é a unção de reparar o altar de Deus. Então é a visão que Deus tem dado para a igreja tornar gloriosa, a visão das 12 pedras. Então nós estamos quase completando, e a mensagem final será sábado, no aniversário da igreja, onde terá uma revelação da palavra e o fogo cair no altar. Mas antes temos que saber como que tem que estar o altar. Por isso a pregação da unção de Elias para os dias de hoje. Então o texto básico é uma sequência de 1 Reis, capítulo 18, 30. Hoje nós vamos focar o verso 35 e 36. Mas vamos fazer a leitura novamente para a visão cumprir, porque a palavra todo dia se renova. 1 Reis 18, 30. Então o profeta Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e consertou o altar de Deus que estava quebrado. E o profeta Elias então tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra de Deus, dizendo: Israel é o teu nome. E com aquelas 12 pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Depois fez uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 1 palmo de largura e de profundidade. Em outras Bíblias está a largura de 2 medidas de semente, na João Ferreira de Almeida. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e diz: enchei de água com 12 litros d'água, que na outras Bíblias está 4 cântaros. 4 cântaros dá 12 litros d'água, e derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez, mais 12 litros d'água foi jogado. E disse ainda: fazei terceira vez. 3 vezes jogou 12 litros d'água sobre o holocausto, de maneira que a água corria ao redor da valeta, ao redor do altar, e encheu aquela valeta d'água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta que hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste o teu coração aceitar o arrependimento deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, ainda lambeu a água que estava na vala. E todo o povo caiu com o rosto no chão e declararam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então nunca esqueça que sempre que Deus usava no Velho Testamento, ele operava, mas sempre ele voltava para a nova aliança, para a igreja tornar gloriosa. Então por isso que é falado que a unção de Elias, de Eliseu, de muitos outros, sempre tem alguma característica para os dias de hoje. E uma das características do profeta Elias para hoje é a reparação do altar. Ele operou 7 grandes milagres, 7 grandes maravilhas, mas a que mais toca para o dia de hoje e que Deus usa é reparar o altar. Como falamos do profeta Eliseu, que foi o sucessor dele. Eliseu, por exemplo, anulou o veneno das coliquitídeas. Eliseu fez o machado subir lá do fundo do rio para cima,
que já foi pregado, que aponta para a igreja gloriosa em vários fatores. Mas estamos falando já em 3 semanas do altar reparado. Então 12 pedras, e inclusive Deus, quando estava convertendo, Ele mostrou essas pedras no meio de uma areia, e nunca tínhamos entendido claramente, porque falava aquelas pedras naquela visão. Mas com o tempo Deus mostrou que aponta para o altar restaurado. É 12 porque 12 tribos, 12 apóstolos, que mostra o governo de Deus na terra. Não que temos que ter 12 agora, como já foi lido em Mateus. Os 12 apóstolos é exclusivo para julgar as tribos de Israel. Não temos que ter 12, temos que fazer discípulos. Mas o 12 agora é para o nosso altar, dentro do coração, que é princípios do governo de Deus. Então foi falado o nome de Natanael, de André, de Felipe, que aponta para princípios das emoções. Depois João, Pedro, Tiago. Depois falou dos outros nomes que se repetem, Simão, que tem 2 vezes, 2 Judas, 2 Tiago. Tudo isso já foi explicado, como que deve o Espírito Santo operar dentro do nosso espírito para o altar ser reparado. Então quem quiser compreender mais, então tem as mensagens já gravadas, mas não vamos ficar repetindo sempre, só recapitulamos o que já foi pregado. Então o altar de 12 pedras, o altar era quadrado, e 3 pedras de um lado, de outra, formando um quadrado de 1,20 m cada face do altar. O altar era feito dessa maneira, conforme a visão do profeta Ezequiel 1:5, que Ezequiel viu os 4 seres viventes no altar de Deus. Então aqueles seres viventes tinha rosto de boi, de homem, de leão e de águia, representando os princípios do Evangelho. Só que esta visão mais profunda representa Jesus vem nos transformar semelhança dele. Ele tornou o homem perfeito e Ele quer que sejamos semelhança dele, rosto do homem. Jesus levou as maldições e não temos que viver mais passado. É o boi levando a carga. Jesus volta para buscar a igreja gloriosa, é a águia voltando. Ele quer a noiva gloriosa, que Ele vem buscar. E o rosto do leão, somos herdeiros dele, reinar com ele. Então veja que quando o altar está reparado, então o altar vai começar a funcionar para Deus. Como no tempo de Elias, caiu fogo no altar. Só que cada face do altar, cada etapa, ele foi construindo. Então assim é na nossa vida. Se o altar não estiver reparado, pode servir a Deus, pode pregar, cantar, mas não terá como ter avivamento, fica incompleto. Mas quando o altar está reparado, Deus operará o que Ele quer. Aí o avivamento é contínuo. Então tudo isso já foi pregado. Depois falamos porque jogou água 3 vezes. Representa 12 litros cada vez. Então foi lido lá em 1 João 5, que no céu o Pai declara a palavra que Deus ordena, Jesus obedece e o Espírito Santo confirma. Os 3 formam um. Então as 3 águas é a obediência ao Pai. O Pai determina o que Ele quer, Jesus veio cumprir e o Espírito Santo veio operar. Então é o princípio das 3 águas. Então o cristão que vai tendo o altar preparado, ele foca a vontade do Pai, ele faz como Jesus fez, e o Espírito Santo vai confirmar, como foi falado. O Espírito Santo não vai confirmar o que eu quero, o que você quer, o que você planeja, o que a presidenta quer, ou o que os deputados querem. O Espírito Santo só confirma o que Jesus recebeu do Pai. Então assim é que vai tendo avivamento. É unidade com o Pai, com Jesus e o seu Espírito. Por isso que é semelhança de Cristo. Então se você tem o altar reparado, vai receber a revelação do Pai, a palavra fica viva e o Espírito Santo a confirma. Por isso que Elias joga 4 cantos de água 3 vezes. A água é a certeza que vai cumprir o plano de Deus. Mas, como foi falado, o Pai entrou em acordo com o Filho e com o Espírito de Deus. Cada um faz a sua parte. O Pai planeja, Jesus cumpre o plano do Pai, o Espírito Santo opera o que Jesus declarou. Então se você obedecer, viver a palavra de Deus, ela torna viva. E ao tornar viva, o Espírito Santo vai confirmá-la. Então quando
o altar está reparado, tudo vai cumprir, fará a mesma obra que Cristo fez. Mas se o altar não tiver consertado, vai orar, vai pedir, vai ficar dependendo de alguém orar, e vai ficar um cristão que está crendo, mas não cai fogo no altar. Aí não converte o parente, as pessoas não convertem, as pessoas ficam ligadas a Jezabel, ao pecado, ao mundo, e não dá vazão a Deus. Mas o mundo ouviu Elias e viu o que ocorreu. Aí todos se voltaram para Deus com o rosto em terra. Se o altar estiver reparado, sua família converte, o ímpio, o pecador, e as pessoas vão se voltando para Deus. Então é a visão do altar reparado. Do contrário, não adianta você nem vir na igreja, aliás, nem em igreja nenhuma. Não adianta nem você querer falar que serve a Deus, que crê, porque se o altar não estiver reparado, vai cair fogo no altar. Não é o bispo, não é o pastor que vai fazer cair fogo no seu altar. O altar agora está dentro de cada um. Cada um é altar para Deus agora. É a igreja tornar gloriosa. Então isso tudo já foi pregado quase nas 3 semanas anteriores a essa, que completaremos sábado. Mas veja bem, que antes de cair fogo, antes de Elias orar, ele também põe sobre o altar a oferta de manjares. Não está escrito aqui no verso 36, 35 também? Depois que encheu a vala de água, sucedeu, pois, ou sucessivamente, ofereceu a oferta de manjares. Aí o profeta Elias pôs a oferta de manjar em cima do altar. Aí depois que ele vai orar. Mas o que é a oferta de manjares hoje? Então, se você examinar lá em Números, em Êxodo, a oferta de manjares era uma oferta que era feita com farinha de trigo, o trigo moído, farinha de trigo, e misturava com azeite e com água, e fazia um bolo ou um pão, assava e punha lá em cima do altar. Era a oferta de manjares, feita de farinha, feita de azeite e água. Simplesmente isso, que era a oferta de manjares. Mas por que Deus pedia isso? Justamente porque o cristão tem que dar oferta de manjar hoje. Por isso que muitas vezes a oferta não é só dar o dízimo, ou um voto, ou o dinheiro. Mas muitas vezes Deus quer saber se você está tendo oferta de manjares para Deus. Se você tem o trigo, a água e o azeite. Está fazendo um pão. Mas o que é o trigo? Novamente volta a visão lá daquela plantação de trigo puro, que já foi falado das várias vezes do trigo. Então o trigo nada mais é do que liberar só a palavra que edifica. Se você falar palavra ociosa, xingar, blasfemar, bater boca na família, ficar agressivo, você nunca vai ter oferta de manjar. Consequentemente, vai orar e não vai adiantar, porque não vai ter a aprovação, a oração, porque ela tem que estar primeiro com a oferta de manjares, misturada com azeite, que é a unção do Espírito Santo para a palavra ficar rema, revelada, e a água é a purificação. Então isso é a oferta de manjar hoje. Então Deus fica olhando pelo seu Espírito. Aquele servo, aquela serva não grita, não fica blasfemando, só fala o que edifica, e ele libera a palavra. Ele não vive pelo que sente, pelo que vê, mas o que a palavra declara. Então ele vai liberando a palavra da fé. Por isso que, se você fizer uma comparação, que está lá em Mateus 16:6, Jesus fala: guardai-vos do fermento dos fariseus. Por que Jesus falou isso? Porque os fariseus, eles eram ligados à falsidade, dissimulados e hipócritas, que é a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém para fermento. O que é a falsidade? A falsidade é a pessoa que fala que vai servir a Deus, mas ele não serve a Deus. Ele serve a Deus de aparência, mas não estando na igreja, estando no trabalho, longe, diante da televisão, da internet, ele está igual o ímpio, falso. Então é uma pessoa que não é verdadeiro, isso é fermento. Mas se a pessoa fala, não, diante da televisão, diante da internet, diante do irmão, diante do pecador, diante do trabalho, a pessoa, ele é verdadeiro, ele dá o testemunho, ele fala a verdade, ele não blasfema, ele não xinga, ele não contamina. E isto
é o cristão que está oferecendo oferta para Deus, a oferta chamada a oferta de manjares, que também os fariseus e saduceus eram falsos e dissimulado. O que é uma pessoa dissimulada? No vocabulário jurídico, a dissimulação é a pessoa que chora, que fala, que dissimula, fala, não cometi esse crime não, eu não fiz isso não é isso que estão falando de mim não, isso aí não é verdade. Ele chora, ele faz um teatro, ele dissimula, e na realidade ele cometeu mal. Então tem muitas pessoas que têm dissimulação, pregador, pastor, missionário, pessoas na igreja, dissimulado. Pessoa tem aquela emoção, aquela palavra que engana. Tem pessoa que prega a palavra dissimulado. Pessoa fala, não, a igreja está precisando muito de dinheiro para pagar os programas de TV e não pode sair do ar. E chora, fala que está fazendo obras em outras nações. E os milhões estão guardados no banco, eles não estão nem precisando do dinheiro, mas para arrancar mais do povo, e inventa tanta coisa, isso é dissimulado. Então, a pessoa não está oferecendo a oferta de manjares, está com fermento. Então, fermento é engano, falsidade, dissimulação. Então, tem dissimulação nas igrejas, nas famílias, tem dissimulação nos pregadores, nos políticos. Veja os políticos aí, não tenho conta na Suíça não, esse dinheiro não é meu não, isso aí eu ganhei de família, e recebeu a propina e ainda está mentindo, e inventa tanta coisa, dissimulado. Então a dissimulação é apresentar uma situação e justificar que não fez o mal, mas fez o mal, e muda a história, muda a situação, dá um outro vazão à palavra, uma outra justificativa, desvia a atenção. Então tem pessoa que é dissimulado, e o dissimulado, ele faz isso para atrair a atenção das pessoas, que ele é inocente, que ele está com a verdade. Então dissimulado, muitas vezes ele agrada todo mundo, para não ser atacado por ninguém. Então é coisa de maldade mesmo, e quem tem isso nunca vai ter oferta de manjar. Por isso que Deus não vai derramar fogo no altar. Então as igrejas estão cheias de dissimulação, no comércio, na política, para todo lado tem fermento, e o fermento então é contrário à oferta de manjar, porque a oferta de manjar é a palavra viva, é a palavra revelada, é a verdade de Deus, e não tem hipocrisia, não tem dissimulação e falsidade. E outra coisa é a hipocrisia. Então a hipocrisia é quase um sinônimo mais ou menos parecido com as outras palavras. O hipócrita é a pessoa que mostra algo e é outro. Ou seja, é como Jesus falou dos fariseus, por fora são bonitos, mas por dentro é sepulcro caiado, ossos que joga cal lá dentro e morte e podridão por dentro, mas por fora é até uma boa aparência. Isso é hipocrisia. A pessoa não é verdadeiro, não fala a verdade, não é transparente. Então a pessoa verdadeiro, ele fala, eu errei e assumo o erro e tem esse problema e eu peço ajuda. Ele não é hipócrita, mas o hipócrita, ele mantém a aparência, não relata, ele guarda o pecado, ele fala mal de alguém e espalha o boato para outro e quer ver o circo pegar fogo. Ou seja, hipócrita, falso. Então, se a pessoa tiver isso, não tem oferta de manjar. Então isso que vai acabando os casamentos, acaba os ministérios, a pessoa sai do emprego, sai da igreja, corrompe na política, porque ele está sempre com fermento, sempre contaminando o trigo. O trigo, ele mistura com água e azeite e dá o pão sem fermento. O fermento faz inchar, mas Deus só aceita o pão sem fermento na oferta de manjar que Elias pôs sobre o altar, as 12 pedras, o altar quadrado, jogou água, pôs a lenha, o novilho, aí ele põe a oferta de manjar, depois que ele vai orar.
Então é a sequência do altar. Então traz para os dias de hoje. A igreja que torna gloriosa, o coração tem que estar reparado. Ah, mas isso é muito difícil. Não, por isso que Deus quer que tenhamos a unção de Elias. Se você falar assim, eu quero que a unção de Elias venha na minha vida, para que o Senhor me ajude a reparar o altar de Deus dentro de mim. Então o Espírito de Deus vai ajudar nas 12 pedras, no formato do altar, na obediência, na sujeição, e na sujeição ao Espírito de Deus, vai cumprir a palavra. Você vai dar oferta de manjar, sempre você vai falar a verdade, só o que edifica, não tem fermento, não tem falsidade, não tem dissimulação, nem hipocrisia, não tem engano, e o altar vai funcionando, e com certeza cairá fogo no altar. Geralmente quando ora e Deus responde, é porque o altar está propício. Mas o altar não é só uma vez que tem que funcionar, o altar tem que ser contínuo, para cair sempre fogo no altar, isso que traz avivamento. Então essa parte de hoje é a explicação se você está tendo a oferta de manjar. A oferta de manjar não é dar dinheiro, dízimo, a oferta que tem que dar mesmo, que é um ato de ajudar a casa do pai. Mas a oferta de manjar, ela é voltada para o trigo, para a água e o azeite, sem fermento. Então o fermento é o que Jesus falou dos fariseus, hipocrisia, dissimulação e falsidade é o que reina o fermento. Mas se você falar, não, eu vou falar sempre a verdade, ser sempre transparente, não vou dissimular nada, vou ser hipócrita, minha palavra é assim, não vou deixar o mal me dominar. Por isso que sempre falamos lá do Salmo 141, escrito pelo rei Davi. O que ele fala? 141:3, ó Deus, um guarda na minha boca, um guarda nos meus lábios, para só falar o que edifica, como Tiago escreve na carta de Tiago 5. No cristão não pode sair palavra enganosa, torpe, de uma mesma fonte não sai água amarga e água doce. Então o cristão tem que tomar cuidado, a morte e a vida está no poder da palavra. Então você pode acabar com o casamento pela sua palavra, ou pode restaurar, você pode receber bênção pela sua palavra. Então dependendo do que você fala, vai vir morte ou vida. E Deus fica observando isso. Se você então só falar o que Deus manda, na unção do Espírito de Deus, a palavra viva, você está dando a oferta de manjar para Deus. E aí que a oração é atendida. Então se não tiver isso, quanto mais você fala, pior fica. Se for palavra frívola, ociosa e de derrota ou de acusação. Mas se você falar a palavra de Deus, de salvação, de restituição, de perdão, de restauração, de livramento, a vitória virá. Então aprenda que dentro do seu altar tem que pôr a oferta de manjar. Deus vai observar como que você fala, Deus vai observar se tem fermento na sua vida, hipocrisia, dissimulação ou falsidade. O que você comenta, se espalha boatos, fala da vida alheia, se a pessoa não está presente, está matraqueando, se está murmurando, espalhando mal, ou diante do problema você está lançando a palavra torpe. Então a oferta de manjar não está sendo dada, aí paralisa o altar. Por isso que você tem que entender, se o altar está sendo reparado, tudo vai encaixando, nada fica sem ser operado se tiver adequado. Tanto que Elias repara o altar e vai dando tudo certo. Se o altar for reparado, a tendência é continuar e o altar funcionar. Se lá na base o altar não funcionou, consequentemente a pessoa vai estar com o altar quebrado, não vai viver o fundamento do evangelho, não vai ter princípio de obediência, de sujeição, não vai sujeitar o Espírito de Deus e muito menos vai ter oferta de manjar. Vai ser sempre voltado à hipocrisia, falatório, engano, dissimulado, e vai ficar o altar quebrado, servindo a Deus. Não vai ter avivamento. Mas se tiver a unção de Elias, tudo vai sendo reparado. Então assim nós completamos a parte quase final, porque aí nós podemos então orar, como Elias orou, para que caia fogo no altar, porque depois ele já ora. Então aí na parte final da campanha, você que está vindo, já acompanhou nas semanas anteriores, se está realmente convicto, o altar reparado mudará a história. Então assim
é que o mundo se converte, o familiar, a pessoa vai ver a glória de Deus na sua vida. E você mesmo tendo a unção de Deus. A igreja dos apóstolos tinha o altar reparado. Enquanto foram fiéis, transtornaram o mundo, porque a glória de Deus manifestou. Então essa é mais uma fase do altar de Deus. E as palmas então para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Fiquem então de pé, vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, prosseguimos mais uma fase. A igreja que torna gloriosa, ela é ligada à unção do profeta Elias, porque aquilo que ocorria no Velho Testamento é sombra para o Novo, e muitas coisas que se operava é para a igreja hoje. E uma das operações de Deus para os dias de hoje é os princípios também do profeta Elias, a qual está sendo pregada nesta semana. Um dos fundamentos básicos do profeta Elias é o altar reparado para Deus. O princípio das 12 pedras no altar. As 12 pedras foi formado um altar quadrado com 3 pedras de cada lado, representando os 4 evangelhos que Jesus veio para nos transformar como homens perfeitos a Deus, para sermos, ó Pai, herdeiros dele, para sermos a igreja gloriosa que ele vai buscar, e para termos a herança com ele para a eternidade. É o princípio dos 4 evangelhos. E assim, a obediência a Deus, a disposição de fazer a vontade do Pai e sujeitar o Espírito de Deus, é o princípio dos 12 litros d'água jogado 3 vezes seguida. Pai amado, Pai querido, e antes de Elias orar, a palavra declara que foi colocado sobre o altar também a oferta de manjares, que no Velho Testamento era uma oferta feita com farinha do trigo, misturado com azeite e água ao forno. Era um pão que fazia um bolo oferecido a Deus, e Deus pedia a oferta de manjar, algo simples, mas porque havia ali a sabedoria de Deus, o trigo puro, a santidade da palavra viva, e a palavra rema é o que Deus espera de um cristão que não tem mais fermento na sua vida, que é a hipocrisia, a falsidade e a dissimulação. Tenha misericórdia, Senhor, que venhamos sempre ter em nosso coração a oferta de manjar para Deus todo dia. Louvado o nome do Senhor. E após isto, Elias orou, declarou a palavra de Deus, caiu fogo no altar e começou a ter um grande avivamento. O mais ímpio se converteu, o mais incrédulo pôs o rosto no chão e arrependeu, e declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai amado, a unção do profeta Elias é para todos nós hoje. Vida abundante ao teu povo. Pai, estamos quase completando as revelações da palavra, a igreja tornando gloriosa, como muitos já vieram à tarde, agora neste horário também, todos alcancem a unção da oferta de manjares. Louvado o nome do Senhor. Vida abundante para todos, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, antes de orar para todos, o Espírito de Deus dá uma revelação de 3 pessoas que muitas vezes você encontra no convívio familiar ou em relação a outras pessoas, uma tendência das pessoas conversar com você de forma dissimulada ou enganosa, ou usa de hipocrisia, na tentativa de te induzir ao erro. Então, quando você tem o altar reparado, a pessoa dissimulada é desmascarado, você não cai na palavra de falsidade, nem de engano, você não vai cair no engano sentimental, nem na proposta indecente, nem nas propostas políticas enganosas, nem nas tratativas de emprego ou de mudança para outro local, que as pessoas vão enganando de toda maneira. Muitos caem no pecado sexual
devido à dissimulação. Não, nós já vamos casar, Deus já confirmou, já podemos ir para o motel. E aí a pessoa é tão dissimulado que o outro cai. Mas o cristão que é altar para Deus, ele não usa isso, ele não cai nessa lábia. Ele tem a palavra rema, ele combate o pecado. Então muitas vezes as igrejas usam a dissimulação para pedir dinheiro, oferta, para fazer campanha mirabolante, falar que a igreja precisa de muito dinheiro e na realidade não precisa de nada, simulado, e muitos caem. Então tem 3 pessoas aqui que você convive com pessoas assim, tentando te iludir, te enganar, te lubridiar, e muitas vezes depois você fica decepcionado. Mas quando o altar está reparado, você desmascara isso, você não vive isso, você desmascara o mal. E isso é a importância da oferta de manjar, você não ser enganado, quebrar as maldições, anular a dissimulação, anular a falsidade e declarar a verdade. Porque se você viver num meio assim, você vai estar sempre decepcionado e cai na vida amorosa, cai no trabalho, cai com a lábia de pregadores e depois vai só se abalando. Mas o altar reparado não deixa engano. Então tem 3 pessoas que você muitas vezes fica ouvindo muita coisa e acaba se abalando. Mas o Espírito de Deus quer te ajudar